Tem coisas que a gente tenta convencer a si mesmo de que não aconteceram. Eu queria muito que essa fosse uma delas, mas não é. Eu morava na cidade e passava as férias na casa dos meus avós, no interior do Espírito Santo. Lá tinha de tudo: cavalo, boi, galinhas e aquele silêncio típico do campo, que na verdade nunca é silêncio de verdade. Eu devia ter uns 8, 9 anos. O banheiro, por algum motivo que nunca entendi, ficava do lado de fora da casa, numa varandinha. Tinha uma porta telada separando, como se aquilo fosse suficiente para não ser lá fora. Mas era. Naquela noite, eu dormi cedo, exausto. Meus pais ficaram conversando por horas, até que tudo se apagou. A casa mergulhou num silêncio estranho, cortado de vez em quando pelo mugido de uma vaca ou algum som perdido vindo do escuro. Acordei no meio da madrugada, apertado, muito. Eu não queria levantar. Só de pensar no caminho até o banheiro já me dava um aperto no peito. Saí do quarto, atravessar o corredor escuro, chegar na cozinha, abrir a porta, desci 3 degraus e só então alcançar o banheiro. E ainda tinha meu tio. Ele já tinha esgotado todo o repertório de histórias de terror naquela viagem. Tentei segurar, pensei em esperar amanhecer, mas não dava. Respirei fundo e fui. Saí do quarto sem fazer barulho, atravessei o corredor no escuro e cheguei à cozinha. Acendi a luz. Aquela luz amarelada não ajudava em nada. Abri a porta, desci os 3 degraus e praticamente corri até o banheiro. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Foi quando eu ouvi passos do lado de fora. No começo tentei racionalizar. Podia ser qualquer coisa, um animal, vento, sei lá. Mas os passos eram pesados, arrastados. E então vieram os sons. Um rosnado baixo. Um som estranho, grosso. Lembrava um porco, mas maior, muito maior. Na mesma hora me veio à cabeça a voz do meu tio. Ele dizia que o lobisomem fazia aquele tipo de barulho. E o pior, quando ele contava essas histórias, eu sempre esperava meu pai ou minha mãe desmentirem, rirem, dizerem que era bobagem. Mas não. Meu pai só balançava a cabeça, concordando. Eu lembrei disso ali, trancado naquele banheiro. O som lá fora se aproximava. Dava pra ouvir aquilo andando de um lado pro outro, arrastando as patas. Ou pés, eu nem sei. Na terra. Era pesado, muito pesado. E então começou a farejar. Na porta. Eu conseguia ouvir a respiração, forte, irregular. E o cheiro. Era podre, forte. Um cheiro que parecia entrar pelo nariz e ficar. Foi ali que eu tive certeza, ou pelo menos na cabeça de uma criança, de que não era um bicho qualquer. Eu tentei não fazer barulho, nem respirar direito. Fiquei imóvel, torcendo para aquilo não perceber que eu tava ali. Não faço ideia de quanto tempo passou. Até que ouvi meu nome. A voz do meu tio. Passos correndo. Ele desceu a escada de uma vez, bateu na porta do banheiro com força e praticamente me arrancou de lá. Não olha, ele disse. Só corre pra dentro. Eu devia ter obedecido, mas eu olhei e vi. No quintal, parado, havia algo que não parecia com nenhum animal que eu conhecesse. Era grande, desproporcional, escuro demais para distinguir direito, mas o suficiente para saber que não era normal. Talvez até hoje eu prefira acreditar que aquilo era um lobisomem, porque qualquer outra explicação seria ainda pior. Meu tio trancou a casa e saiu acordando todo mundo. Ele tá lá fora, aquele maldito. Eu não dormi mais naquela noite. No ano seguinte, quando voltei, o banheiro já era dentro da casa. E continua assim até hoje. Trabalhei num sítio por alguns anos. Ficava sozinho a maior parte do tempo. Era isolado mesmo,
Coisa de não ver ninguém por dias. Eu só tinha uma tobata velha que usava para ir até a cidade comprar mantimento. Lugar pequeno sempre tem história. Uma vez eu estava na vendinha, comprando minhas coisas, quando ouvi um pessoal jogando sinuca comentando sobre um lobisomem. Disseram que alguém lá do grotão tinha dado de cara com o bicho, que ele estava pegando as criações do povo. Nem dei muita atenção. Nunca fui de papo com aquele pessoal. Fazia o que tinha que fazer e ia embora. Duvido até que alguém ali soubesse meu nome. Mas aquilo ficou na cabeça. Lobisomem? Em pleno 2025? Voltei pro sítio pensando nisso. Lembrei das histórias que meu avô contava para assustar a gente. Coisa de antigamente. Não fazia sentido. Segui a rotina. Tratei dos animais, conferi cerca, arrumei tudo. Fiz minha janta, liguei o rádio velho e fiquei ouvindo música para passar o tempo. Lá pelas 7 da noite, dei uma última volta pelo terreno. Tudo em ordem. Voltei para casa, tomei banho, comi e fui dormir. O dia seguinte começava cedo. Mas lá pelas 2 da manhã, eu acordei. Não sei o que foi, mas acordei. Tinha alguma coisa lá fora. E eu não tenho cachorro. Um cheiro forte tomou o quarto. Um fedor pesado, podre, que não parecia de bicho nenhum que eu conhecia. Levantei na hora. Fui direto para a porta e abri num impulso. Quem diabos tá aí? A lua estava clara, iluminando tudo como se fosse dia. Foi aí que eu vi. Uns 25 metros da casa, perto do galinheiro. Ele tava lá, curvado, mexendo na cerca, tentando entrar. Quando eu gritei, ele parou. Virou devagar, os olhos vermelhos. A boca grande demais, aberta num jeito errado. O corpo torto, desproporcional. Nada ali parecia certo. E ele rosnou. Na hora que rosnou, eu senti. Aquilo não era um animal comum. Eu corri. Entrei, bati a porta e tranquei. No mesmo segundo, ele veio. Bateu na lateral da casa com força. A madeira estalou, tudo tremeu. Ele ficou ali fora, rosnando, uivando, circulando. Aí veio o pior. Eu ouvi ele subindo. No telhado. Cada passo fazia a madeira gemer, como se fosse ceder a qualquer momento. Se ele entrasse, eu não tinha pra onde correr. Me tranquei no banheiro. Era o único lugar com laje, por causa da caixa d'água. Fiquei ali, sem fazer barulho, só ouvindo. Não sei quanto tempo passou. Parecia que nunca ia acabar. O bicho andava de um lado pro outro, raspando as unhas, respirando pesado. Até que, em algum momento, parou. Silêncio. Eu só saí de lá quando já era manhã. Esperei o sol alto. Saí devagar, olhando tudo. A cerca do galinheiro estava destruída. Mas não tinha rastro. Nada. Naquele mesmo dia, eu juntei minhas coisas e fui embora. Nunca mais trabalhei em lugar isolado. Trabalhei durante muitos anos como segurança em um cemitério. E se alguém me perguntasse até aquela noite se eu tinha medo de alguma coisa, eu responderia sem hesitar: não. Fazia minhas rondas com a maior tranquilidade. No máximo, o que aparecia por lá eram adolescentes fazendo besteira entre os túmulos, tentando se assustar uns aos outros. Eu chegava de mansinho, dava um susto neles e pronto, saíam correndo. Mas naquela noite de março, foi diferente. Era noite de lua cheia, dessas que deixam tudo claro demais.
mas havia muitas nuvens passando pelo céu, encobrindo a luz de tempos em tempos. O frio também estava estranho, mais forte do que o normal para aquela época. Cheguei para trabalhar como em qualquer outro dia. Fiz a primeira vistoria no perímetro, fui até a guarita, passei um café e me preparei para mais um turno que eu julgava que seria comum. Só que não foi. Depois de um tempo, comecei a ouvir um barulho vindo de uma das partes mais afastadas do cemitério. Era um som forte, como se alguma coisa pesada estivesse se movendo entre os jazigos. Aquilo me chamou a atenção na mesma hora, até porque não havia animais ali. Nunca houve. Peguei minha lanterna e um cabo de vassoura, pensando que, no máximo, eu poderia encontrar algum cachorro vira-lata ou talvez um bêbado que tivesse pulado o muro. Em nenhum momento, eu juro, passou pela minha cabeça que pudesse ser algo sobrenatural. Eu estava tão acostumado com a monotonia do trabalho que parecia muito mais provável ter de espantar um invasor qualquer do que dar de cara com algo que não deveria existir. Fui andando devagar até o fundo do cemitério, seguindo o barulho. Então, eu vi. A criatura estava lá, perto do muro dos fundos. Devia ter pulado para dentro. Era grande, grande demais. Os olhos brilhavam amarelos na escuridão. E naquele instante, como se a noite quisesse que eu enxergasse tudo com clareza, as nuvens saíram da frente da lua. A luz bateu no corpo daquilo. Vi a pelagem clara, meio acinzentada. O porte absurdo, a postura estranha. Não era um cachorro. Não era gente. Não era nada que eu conseguisse explicar. Ele virou a cabeça na minha direção. Na mesma hora, o pavor me travou. Eu queria correr, mas meu corpo não respondia. Foi então que a criatura começou a vir na minha direção. Fechei os olhos na hora. Senti o coração disparar no peito. E comecei a rezar uma Ave Maria, quase sem voz, num sussurro tão fraco que nem eu mesmo conseguia ouvir direito. O cheiro que vinha daquele bicho era horrível. E isso dentro de um cemitério, lugar onde eu já estava acostumado com qualquer tipo de odor. Fiquei ali, de olhos fechados, esperando sabe-se lá o quê. Então senti. Ele esbarrou em mim com força. Um corpo pesado, bruto, quente. Fui jogado de lado e caí no chão. No impulso, abri os olhos, certo de que aquele seria meu fim. Mas, inacreditavelmente, ele só passou por mim. Seguiu em frente, atravessou o setor como se eu nem existisse e pulou o muro da frente numa facilidade absurda. Demorei um bom tempo até conseguir me mexer de novo. Quando recuperei o controle do corpo, voltei para a guarita e me tranquei lá dentro. Não saí pelo resto da noite. No dia seguinte, faltei ao trabalho. No outro também. Tentei de todas as formas trocar meu horário para o período do dia, mas não consegui. Continuei naquele mesmo emprego, no mesmo turno da noite, por quase 7 anos depois daquilo, até finalmente me transferirem. Nunca mais vi aquela criatura.